Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Pires. Tiro no pé. Por acaso você lembra desta frase? Tiro no pé? Você lembra quem foi mesmo quem disse esta frase? Tiro no pé? E quando foi dita? Então vou refrescar sua memória. No período que antecedeu as manifestações do dia 26, nós ouvimos esta frase. Ouvimos que as manifestações seria um tiro no pé. E que seja qual fosse o resultado, o governo sairia em desvantagem, sairia perdendo. E que era imprudência, e que não era o momento adequado, não era o momento certo de se manifestar. Então, nós vejamos o seguinte: o povo atendeu à convocação. E vale aqui ressaltar que foi uma manifestação espontânea. Foi uma manifestação que não houve a figura de um personagem, de um líder, de nenhum movimento conhecido, famoso. Foi um movimento das ruas, foi um movimento da população, da sociedade. Foi um movimento do povo cansado com tanto desmando e com tanto descrédito. Foi um movimento realmente do povo que querem mudanças. Foi um movimento e foram manifestações com objetivos e com pautas claras. Pautas claras. Ao contrário do que muita gente havia dito. As pautas eram claras. Quais elas? A primeira pauta, reforma da Previdência, ou chamada nova reforma. Segunda pauta, o projeto anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro. E também a outra pauta, que era a pauta da PEC 870. Então nós fomos para a rua e as manifestações foram exatamente com as suas metas, com as suas pautas. E o que aconteceu foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, porque a população atendeu, a população entendeu, a população ávida, a população ansiosa por mudanças concretas, efetivas, então tomou as ruas de todo o país. Nós vimos o espetáculo na Avenida Paulista. Nós vimos na praia de Copacabana, na orla, tomada por uma multidão enorme. O que vimos em Curitiba também foi algo sensacional. E por que também não falar dos outros estados, como Fortaleza, Pernambuco, Salvador, Vitória do Espírito Santo? Que cenas maravilhosas! E, de fato, aquilo que nós pretendíamos, aquilo que nós estávamos reivindicando, ecoou fortemente dentro do Congresso. Ecoou de tal forma que, de imediato, foram aprovadas a MP, ou a PEC 870. O Congresso e o Senado aprovaram. E também agora recentemente, foi aprovado também a PEC 871. Então, nós obtivemos dois resultados positivos, que faziam parte das nossas pautas, nossas bandeiras do dia 26. Então, na verdade, tiro no pé foram para aqueles que se opuseram, que se colocaram contra, que falaram aquilo que não deviam, que não participaram. Por exemplo, essa frase, tiro no pé,
foi a deputada Joyce Halsemann, ela quem falou, ela quem disse, ela é líder do governo, e ela falou esta frase, que seria exatamente um tiro no pé. Ela não se manifestou, ela não convocou ninguém, ela não participou das manifestações, ao contrário. O dia que antecedeu as manifestações, ela gravou um vídeo dentro do seu automóvel, dizendo que estava indo para o interior de São Paulo, para a cidade de Araçatuba. Tiro no pé foi na senhora Janaína Pascoal, que foi no seu Twitter criticou o governo Bolsonaro, quis colocar culpa sobre ele e também, de certa forma, também desqualificando todos aqueles que estavam através das redes sociais fazendo convocação e motivando o povo para as ruas. E foi um grande tiro no pé da senhora Janaína Pascoal, porque no dia das manifestações ela voltou ao Twitter e recuou e fez meia-culpas. Ela fez meia-culpas, dizendo de que realmente as manifestações estavam sendo pacífica, ordeira, e que não era nada daquilo que antes havia falado. Mas tiro no pé mesmo, minha gente, tiro no pé mesmo, foi do MBL. O MBL que gravou vídeo através dos seus integrantes, dos seus líderes, como Renan, como Arthur, como Kim Kataguiri, que foram para a imprensa, para a Rede Globo, o programa do Bial, falar sobre o presidente Bolsonaro, inclusive sugerir o impeachment dele. Tiro no pé foi do MBL, porque perderam aproximadamente 500 mil inscritos. Eu vou repetir, 500 mil inscritos. 500 mil inscritos. E de certa forma, eles se revelaram. Eles mostraram a verdadeira face. Quem de fato eles são. Eles estão agora na desgraça. Eles estão agora sem moral. E eu duvido muito, se o MBL fizer uma convocação, a multidão atenda, as pessoas sigam, acompanhem, porque caiu a máscara e mostrou de fato quem é o MBL e o que eles desejam, quais são realmente os verdadeiros interesses deles. Tiro no pé foi do Centrão, foi esse grupo do Congresso chamado Centrão, realmente, que subestimaram, que ficaram usando seus porta-voz no Congresso para falar, para criticar, para realmente desmotivar, para fazer com que as pessoas não fossem às ruas, porque eles diziam o seguinte, que não valeriam a pena ir às ruas, porque isso não iria produzir nenhum efeito e não mudaria a posição deles. E nós vimos aí que, ao contrário, mudou e nós já obtivemos duas grandes vitórias. Duas grandes vitórias. Então, minha gente, nós estamos mais certos do que nunca. Nós estamos mais convictos do que nunca que toda vez que nós precisarmos comunicar e pressionar o Congresso e o Senado e o Supremo Tribunal Federal, nós voltaremos às ruas, com certeza. Nós voltaremos às ruas e vamos novamente reivindicar de forma pacífica, de forma ordeira, de forma democrática, mostrando que o Brasil acordou, que o Brasil não é mais o mesmo de outrora e não ficaremos mais de braços cruzados, porque agora nós sabemos reivindicar os nossos direitos. Então, tiro no pé foi exatamente destas figuras e destas pessoas. Eu quero que você compartilhe esse vídeo e deixe o seu joinha. Um abraço. E nunca se esqueça, todo aquele que quer servir a Deus, sirva ao seu próximo.